Bora. Meu nome é João Guilherme da Silva Filho, mestre Guilherme, Associação de Capoeira Berimbau Dourado. Sou mestre há 34 anos. Levei capoeira para o lado de Quatis, Porto Real. Em 1997 foi Quatis. Final de 97 implantei a capoeira em Porto Real. Porque não era Porto Real, era tudo Floriano ali. E hoje é Porto Real, né? A região ali. Junto comigo e minha esposa, meus filhos eram crianças. Colocava no coelho para dormir as crianças, para que ela pegasse firme nos treinamentos. Hoje ela é contramestre capoeira, contramestre índia. Iniciaram lá comigo contramestre Gilson hoje, contramestre Du, falecido. Vinha de Quatis, o Andrezinho, o Índio, eram tudo iniciantes. E o Jerico. Então começaram bem e hoje em dia, que está firme na capoeira aí, que estaria, que se não tivesse falecido o Du, hoje ficou lá o Gilson, responsável pela capoeira em Portugal. Negro era transportado pelo navio negreiro, com promessa de trabalho e de ganhar muito dinheiro. Então, com o tempo, eu fiquei um tempo em Porto Real, Quatis. Com o tempo estava meio difícil, os filhos crescendo, estudando. Ficou um pouco difícil para poder eu estar continuando, pegando uma estrada para poder ficar bem longe de casa. Aí deixei eles lá, em Quatis. Ficaram parados um tempo, depois alguns foram para outros grupos lá. Em Porto Real, ficou sozinhos lá. Foi contramestre alemão, que na época era aluno igual a eles. Depois foi o mestre Fumão, que era aluno do mestre Cláudio, formado do mestre Cláudio. Graduaram eles lá. E com o tempo eles vieram para Barra Mansa participar comigo. Aí onde eles fizeram os trabalhos, o Du fez trabalho em Volta Redonda, o Gilson fez trabalho aqui em Barra Mansa, o Gilson morou um tempo em Barra Mansa também. E daí depois o Gilson retornou para Porto Real e deu início a um trabalho lá. Mas antes de ir para Porto Real, ele foi formado a contramestre por mim. Entende? Foi formado a contramestre, já foi para lá como contramestre. Isso está numa fase de uns 15 anos por aí, hoje em dia. Ele trabalhava muito, só recebia chicotada. E aí quem foram ver, tem mais que vida amargurada. Na época eu saí de Barra Mansa para Quatis, tinha um outro professor que teve lá em Quatis, levou muita violência. Ele era PM na época e tal, então não tinha criança na capoeira. Aí na época colocaram para alguns adultos lá, teve umas violências e com o tempo ele veio embora de lá. Passado um tempo eu fui para lá, para Quatis, para dar aula. Aí resolvi vir para Floriano, para Porto Real. Aí eu vi a importância de envolver as crianças. Então mostrei a realidade da capoeira, não tem que ter agressividade. Foi muito difícil fazer esse trabalho lá, porque para as pessoas acreditar que não havia violência na situação. E com isso eu consegui, conquistei bastante alunos lá em Quatis e conquistei a galerinha aqui de Porto Real também. Então foi muito bom, foi importante, eu levei porque eu vi a necessidade dentro da educação. Entende? Embora não cheguei a dar aula em escola lá não, mas eu levei ela educando as criançadas. Tanto hoje tem um que é de muito respeito e sabe passar um trabalho excelente lá em Porto Real. E Quatis também, que não sendo do meu grupo hoje, mas são pessoas excelentes. Entende? Então, hoje eu vejo a importância que fiz, a semente que eu plantei, hoje eu vou colhendo, vendo o que eles estão fazendo hoje em dia. E vão deixar alguns legados deles pela frente. No dia 15 de maio, apareceu uma mulher, ele deixou todos os escravos, olhar a princesa Isabel, e foram jogar capoeira com a maior animação. Cativeiro é uma visão, capoeira é diversão. Cativeiro é uma visão, capoeira é diversão. O seguinte, depois que eu ter vindo para Barra Mansa, deixado Porto Real e Quatis, eu passei a dar aula em colégio.
através de um projeto de um vereador em Barra Mansa, quando ele era ginecologista, as mães pediam para poder ir no médico ginecologista pegar atestado para que as crianças fizessem educação física, porque na época era só jogar bola e as crianças ficavam correndo atrás da bola. Então eu fiz uma apresentação com 7 pessoas numa festa de criança, no Dia das Crianças. O vereador viu aquilo, ele era presidente da associação, chamou para a Câmara e conversou e pediu para trazer para as escolas, onde foi implantado nas escolas municipais de Barra Mansa, em 1991. Então, nesse tempo aí, nós tivemos bastante dificuldade, porque tinha muito evangélico nas escolas, para poder mostrar para o povo que não tinha a ver com a religião, não tinha a ver com a macumba, como tem a tabaque. Na verdade, o tabaque mesmo tem o nome de macumba, que não tem nada a ver, que é um instrumento. Então foi difícil para mudar a mente de muitas pessoas, e hoje é muito difícil ainda. Mas hoje nós temos vários pastores, são capoeiristas, vários pastores mestres de capoeira, estão fazendo a capoeira, estão fazendo um trabalho com a capoeira. Inclusive tem o Mestre 21, que nós fundamos a Associação de Capoeira Berimbau Dourado junto, ele é evangélico. A minha esposa, contra a Mestre Índia, é capoeirista, evangélica. No início que eles entraram na igreja, teve umas barreiras, mas depois eles mesmos conseguiram até mostrar para os pastores que não tinha a ver. Então, vendo o acontecimento, alguns pastores assistindo, vendo alguma coisa, e deu para sentir sobre isso. E tem vários pastores que já foram capoeiristas, mas eles não estão tendo a força para poder colocar, que não tem a ver com a religião. Mas isso aí são poucos e hoje em dia nós estamos conseguindo adquirir essa situação. Isso aí tem a parte política, que a parte política também prejudicou bastante, porque os políticos, eles veem muito o lado deles, não vê pelo esporte, pelas coisas necessárias para as crianças, para geral, não é? Em parte de esporte. E hoje as coisas estão bem mudadas, está tendo mais apoio, tem muitos grupos de capoeira, expandiu bastante. E a gente está seguindo aí, eu estou gostando de ver o segmento da situação. Hoje eu tenho uns problemas no joelho, mas sou mestre 4º grau. Inclusive agora, domingo, eu vou pegar uma placa de 4º grau que nós adquirimos em 4 anos atrás, antes da pandemia. Será agora no domingo, agora vamos pegar essas placas, 4 anos após. Entende? Então o restante está tudo beleza, estou gostando de ver o segmento. E cada dia que passa melhorando, e são muitos formados, eu gostaria de que todos os formados vissem certas situações e os que formassem, porque está tendo muita formatura e poucas informação. Eu iniciei capoeira no final dos anos 70, comecei a Associação de Capoeira Palmares, com o Mestre Gomes, irmão do Mestre Tomás, e o falecido Mestre Branco. Fui formado a contramestre na Palmares. Com o tempo fui para Angola Nagô para poder resolver a situação sobre a federação, que meu Mestre Branco veio a falecer. Mestre Gomes desanimou, parou, deixou Palmares por minha responsabilidade, mas por via de documentação fui para Angola Nagô para me formar para ir para a federação. E com isso fui para a Associação de Capoeira Angola Nagô com o Mestre Boa Viagem, onde fui como contramestre. Passado 3 anos após, fui formado a mestre, onde foi formado eu e mais 10 mestres. Na nossa formatura nós fazíamos aula em Volta Redonda, e a nossa formatura foi feita em Resende, em 10 de julho de 1990. Só um pouquinho. Rodrigues Gomes, tenho 42 anos, sou nascido em Porto Real, comecei capoeira em 90, tenho 34 anos de capoeira. Hoje eu treino na Sociedade Capoeira de Minas, eu sou responsável do estado do Rio, sou contramestre Jô. Comecei capoeira em Floriano, com o mestre Guilherme, e em Porto Real também. Quando ele começou a capoeira já tinha um mestre já dando uma aula, entendeu? Era o mestre Caveirinha, que veio de Resende para cá, dava aula no Jardim da Caça, fazia parte da
do grupo de lá. Então, eu sou um dos mais antigos de capoeira dentro de Porto Real. Quem começou comigo já parou. Eu acho que o único formado que tem hoje dentro de Porto Real daquela época sou eu. O restante parou, alguns faleceu. Então eu tenho orgulho de falar que eu sou o mais antigo dentro de Porto Real, dando aula de capoeira até hoje. Comecei capoeira em Floriano com o mestre Guilherme. Ele vinha da Vila Maria em Barra Mansa dar aula pra gente, eu era muito novo. Como tinha eu, meus primos Anderson, Dudu e o Rudão, treinava junto. E eu comecei capoeira muito novo, eu não tinha noção de muitas coisas. Então hoje, quando comecei a treinar, eu tinha muita revolta com muita coisa. O mestre Guilherme me ensinou muita coisa, sou grato a ele até hoje. Tudo que eu aprendi na capoeira, sou grato a ele. Ele focou mais a minha cabeça no lugar. E sempre de novo eu treinei a capoeira para quê? Para ensinar. E até hoje, eu treino a capoeira para ensinar, porque a capoeira é dia a dia, a gente aprende dia a dia, a gente aprende com os alunos, a gente aprende dando aula, aprende com os mestres mais antigos. Como já passou o mestre Guilherme, que eu treinei com ele, comecei com ele, ele saiu de Barra Mansa para dar aula aqui em Porto Real. Porto Real antigamente nem era cidade, era município de Resende. Então, pra gente que não tinha nada dentro de Porto Real, pra gente foi fundamental a vinda do mestre Guilherme para dentro de Porto Real. Então hoje eu sou grato muito a ele, entendeu? Não só porque eu estou num outro grupo, eu não sou grato a ele. Então, em mim passou vários alunos já, vários graduados, tem vários grupos dentro de Porto Real hoje. Antigamente era só o Caveirinho, o mestre Guilherme. Então o mestre Caveirinha parou, o mestre Guilherme continuou, depois o mestre Guilherme foi para Barra Mansa, parou a capoeira dentro de Porto Real, aí veio o mestre Cláudio, o Fumão, deu aula dentro de Porto Real um tempo. Eu também sou grato também, que eu tive oportunidade de dar aula nos projetos da prefeitura, projeto do circo, projeto que foi, eu acho que muita gente conhece, tirou muitas crianças da rua, projeto do Curumim, Bulhões, entendeu? Aonde que eu posso falar que eu aprendi a dar aula para as crianças, que eu dava aula mais para o jovem. Então eu tive oportunidade de ter um projeto lindo, igual teve o Curumim, entendeu? Várias pessoas trabalhou junto, então antigamente tinha projeto dentro de Porto Real, tinha alguma coisa que segurava o povo, as crianças. Hoje em dia, você pode ver que não tem muito projeto dentro de Porto Real, então a capoeira dentro de Porto Real eu acho que faz falta mais apoio, porque muita gente acha que capoeira é um jogo qualquer, é um passatempo, mas não é, é a cultura da gente. Então, o pessoal que está mais no poder, abrir mais espaço pra gente, entendeu? Igual eu falo por mim, hoje eu não tenho um espaço dentro de Porto Real para dar aula, eu dou aula na rua. Quem me conhece sabe que eu dou aula no Jardim da Caça, na rua, porque eu não consigo um espaço. Então a gente está aí para isso, para tentar tirar o jovem da droga, para tentar tirar o jovem da rua, entendeu? Então, é isso que eu faço a capoeira, por isso que eu treino capoeira, fazer cidadãos melhores, não capoeiristas. Eu sou muito grato à dona Leide, que abriu espaço para mim em 2002, que eu era graduado ainda, eu comecei a dar aula no Cunha de Souza. Então naquela época era muito difícil um graduado arrumar espaço. Então assim, eu sou grato a ela que começou para falar a minha história de capoeira dentro de Porto Real. Aí tinha um professor Fumão, também, mestre Cláudio, também, que me abraçou da aula. Eu sou muito grato a isso também, que ele me abraçou da aula dentro de Porto Real. E eu comecei um trabalho no Cunha de Souza. Entendeu? Aí no Cunha de Souza eu abri espaço na Via do Remédio, entendeu? No Sem Terra. Aí eu dava aula, comecei a graduar, eu comecei a pegar graduações, dava aula no Jardim Real, no BNH, em Bulhões. Então, contando a história de 2002 para cá, já passou mais de 800 pessoas, crianças, jovens, adultos treinando comigo. Então, assim, é um tempo que eu posso falar, na época, foi muito importante para esses alunos, entendeu? As pessoas treinavam, as pessoas vinham, conheciam o trabalho. Então, hoje em dia, a capoeira dentro de Porto Real está meio sumida com disso, porque as pessoas, os jovens, estão se perdendo mais para a droga, porque a gente não consegue abraçar mais todas as cidades, porque todos os lugares que a gente vai, a gente são meio afastado a capoeira é meio afastado. Então hoje a gente está mais brigando para isso, para conhecer mais espaço, para ter mais espaço, para ter mais apoio para a capoeira. Então, dentro de Porto Real, eu posso falar que eu já dei aula, acho que quase todos os bairros. Contando os meus bairros, acho que foi quase todos. Então, eu sou grato o tempo da capoeira que eu tive, entendeu? Eu sou grato tudo que eu tenho. Hoje eu posso falar, conhecimento que eu tenho. A capoeira me ajudou muito, abriu muito a minha mente. Então, eu sou grato à capoeira. Se não fosse a capoeira hoje, acho que nem eu estava aqui até hoje. Então, eu sou muito grato à capoeira.
onde que foi mais marcante dentro de Porto Real para mim, onde que eu dei aula, onde que eu treinei, aonde que eu posso falar que a minha base foi enraizada, foi na sede do bairro São José, que tinha mais de 200 pessoas que treinavam aqui, entendeu? Tinha que dividir a turma para treinar, entendeu? Dividir em 2 etapas para treinar. Era muito jovem, adolescente, criança, adulto, que treinava nesse local. Hoje até tristeza, você vê o local como tá, abandonado, jogado às tralhas. Então assim, é até um apelo que eu venho fazer, porque acho que a comunidade acho que merece uma reforma, entendeu? Um apoio para reformar esse local. Não é só apenas uma sede. Acho que é a base de muita gente, muita criança que já passou aqui, muito jovem, muito adulto, entendeu? E olha como está o estado, entendeu? É horrível, é horrível. Eu não sei quem é responsável por esse espaço, mas eu acho que a comunidade, em geral, dentro do bairro São José, acho que precisa acordar um pouco também, começar a tentar remover, para tentar arrumar essa sede. Porque essa aqui é importante não só para a capoeira, mas sim para a comunidade do bairro. Eu acho que é o único bairro dentro de Porto Real que tem uma sede. E é uma vergonha falar que isso aqui é uma sede hoje. Para quem conheceu uns tempo atrás, isso aqui tinha tanta coisa aqui, entendeu? Tinha projeto aqui dentro. Então hoje está desse jeito, está abandonado. Dá até tristeza de falar que é uma sede.